Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui presentes para a realização da audiência pública referente às metas fiscais do segundo quadrimestre do município de Serra do Ramalho, que compreendem o período de janeiro a agosto de 2025. A audiência pública tem como objetivo apresentar relatórios de avaliação e cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do exercício de 2025, prestar contas à sociedade sobre as ações e projetos públicos da administração municipal e oportunizar o cidadão a fazer parte das decisões do município, influenciando e controlando. A nossa Lei de Responsabilidade Fiscal define lá em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final de cada dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais ou municipais. Ainda existe na lei a obrigatoriedade da transparência, que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e acesso público, os planos, as leis e diretrizes orçamentárias e o orçamento, as prestações de contas e respectivos pareceres prévios e os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal. Para cumprir com o devido trâmite legal, o município publicou no Diário Oficial o edital de convocação e fez circular em rede social e na rádio a convocação para essa audiência pública aqui no município de Serra do Ramalho. A audiência nós vamos dividir em 4 etapas, sendo a primeira as receitas orçamentárias, na sequência falaremos das despesas, depois os relatórios fiscais e os índices constitucionais e legais. Iniciando pela receita, como nós podemos ver, no município de Serra do Ramalho existe uma previsão de arrecadação para o exercício de 2025 de pouco mais de 186 milhões. Ao final do segundo quadrimestre, ele compreende os meses de janeiro a agosto, o município de Serra do Ramalho arrecadou pouco mais de 136.679.000, representando 73,93% da previsão para todo o exercício. Na receita, ela é dividida entre receita corrente e receita de capital. Então, a receita corrente é a receita para a manutenção do município e a receita de capital são receitas provenientes dos convênios firmados com o Estado e com a União. Como nós podemos observar, a nossa receita tributária do município está prevista para todo o exercício pouco mais de 10 milhões. O município já arrecadou mais de 8.234.000, representando 82%. As receitas de contribuição nós tivemos uma arrecadação de 37,76%. As receitas patrimoniais, 5.010.000. E as transferências correntes, que aí são os repasses da União e do Estado, onde estão inseridos aí o FPM e o ICMS, representou 123 milhões, que dá 76,54% da previsão para todo o exercício, nos dando uma receita corrente de R$ 142.269.573,33. Já nas receitas de capital, que são os repasses de convênio do Estado e da União, o município arrecadou, até o momento, recebeu apenas R$ 210.665, representando 5,55%. Então, nós tivemos de receita arrecadada R$ 137.679.079,32. Já nas despesas, nós temos como previsão para todo o exercício o mesmo valor previsto para a receita, que é de pouco mais de 196 milhões. O município não pode se comprometer mais do que a previsão de arrecadar. E ao final do segundo quadrimestre, o município realizou despesas no montante de R$ 134
R$161.861,50, representando 68,38% do orçamento. As despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. Aqui nós podemos observar que ao final desse segundo quadrimestre, dos 127 milhões de despesas correntes, 66 milhões e 500 mil, pouco mais de 66 milhões e 500 mil, foi apenas com pagamento de pessoal e encargos. Esses 134 milhões estão divididos nas despesas da seguinte forma: Câmara Municipal realizou pouco mais de 2.725.000, Procuradoria Geral do Município pouco mais de 178 mil, Controladoria Geral mais de 64 mil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente mais de 1.103.000, Secretaria Municipal de Administração e Finanças mais de 11.659.000, Secretaria Municipal de Governo mais de 781.000, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e Turismo mais de 7 milhões, Secretaria Municipal de Educação mais de 60 milhões, Secretaria Municipal de Saúde mais de 3.741.000, Fundo Municipal de Saúde mais de 21 milhões, Secretaria Municipal de Assistência Social mais de 3 milhões, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos mais de 10 milhões, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento mais de 1.399.000, o nosso IMUP mais de 10.925.000 e a agência reguladora pouco mais de R$143.000. Então, representando de despesas realizadas, liquidadas até o final do segundo quadrimestre, os R$134.161.861,50. Vamos passar agora para a apresentação dos resultados fiscais, iniciando pelo resultado orçamentário. O resultado orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos um superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza um déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise. Como podemos observar no demonstrativo, o resultado orçamentário do município é de superávit, no valor de R$ 3.517.217,82, porque a nossa receita total foi pouco mais de 137 milhões e a nossa despesa foi de pouco mais de 134 milhões, portanto, gerando um resultado orçamentário de superávit, que são as despesas menores do que as receitas ou a receita maior do que a despesa. O próximo resultado fiscal é o resultado primário, que é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, que são as despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Superávit primário é um indicativo de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já o déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica a parcela do aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Nesse demonstrativo, nós podemos observar que nós temos um superávit primário de R$ 1.755.860,38, indicando, então, o controle nas contas públicas. Nós temos de despesa de receitas fiscais 123 milhões, pouco mais de 123 milhões, e de despesas fiscais pouco mais de 118 milhões. Então, nos dando aí um resultado primário de superávit. Temos ainda o resultado nominal, que está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento do município.
corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica diminuição do saldo da dívida, ou que as disponibilidades são suficientes para cobrir a dívida consolidada. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica aumento do saldo da dívida, ou que as disponibilidades não são suficientes para cobrir o saldo da dívida. Como nós podemos observar, o nosso resultado nominal ele é positivo, que indica uma diminuição no saldo da dívida, ou que a disponibilidade financeira é suficiente para quitar as dívidas do município. Nós tínhamos de dívida consolidada ao final do exercício 2024, pouco mais de 68 milhões, e ao final do segundo quadrimestre essa dívida consolidada se reduziu para 66 milhões. E a nossa dívida consolidada líquida, que era de 20 milhões, passou para 12 milhões 192. Então, nós geramos um resultado nominal positivo. Já a nossa dívida consolidada, a Lei de Responsabilidade Fiscal, informa que a dívida pública consolidada fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação. Ao final do nosso quadrimestre, a nossa dívida consolidada líquida é de 12 milhões 192 mil. A nossa lei de responsabilidade e o Senado Federal define que o município pode se endividar em até 120% da sua receita corrente líquida. Como a receita corrente líquida do município de Serra do Ramalho hoje é 121 milhões. Portanto, a nossa dívida consolidada é bem inferior ao limite permitido pelo Senado Federal para endividamento por parte do município. E vem havendo uma redução da sua dívida consolidada, como demonstrado no quadro anterior. Na sequência, nós passaremos para os índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. Nós iniciaremos com o primeiro cumprimento que o município deve ter, que é a nossa despesa com o pessoal, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, inciso 3, a linhas A e B, determina que a despesa total com o pessoal no município não poderá exceder o limite de 60%, porém ela é dividida para os dois poderes, 54% do Poder Executivo e 6% do Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com o pessoal ao mês em curso, mais os 11 meses anteriores, pela receita corrente líquida desse mesmo período, dos últimos 12 meses. Ao final do segundo quadrimestre, a despesa com o pessoal do município de Serra do Ramalho ficou em 57,81%, portanto, acima do limite máximo definido pela nossa Constituição, devendo o gestor, no próximo quadrimestre, trabalhar para reduzir essa despesa do pessoal e se enquadrar no que determina a nossa legislação. A nossa receita corrente líquida, foi de 181 milhões, e nós tivemos a despesa com o pessoal de 101 milhões,
que representa 57,81%. Lembrando que a despesa pessoal é dos últimos 12 meses, então ela está considerando até o mês de agosto desse ano e os 4 últimos meses do exercício anterior. Tá? Então o município aí tem duas alternativas. Uma alternativa é reduzir a despesa pessoal, a outra alternativa é aumentar a receita, porque a única forma de você reduzir o índice de pessoal é aumentando a receita corrente líquida, que ele impacta no cálculo, ou diminuindo a despesa do pessoal. Então, o indicador nos mostra que a gestão deve começar a olhar com mais cuidado a despesa do pessoal, a fim de evitar descumprir esse limitador da legislação, que é um indicativo, caso se descumpra, para a indicação do tribunal para a rejeição das contas. Então, o gestor deve começar a olhar com mais cuidado a despesa do pessoal. Já na saúde, a Constituição exige que o município aplique no mínimo 15% das receitas próprias do município, que são as receitas de impostos e as transferências, nas ações de saúde pública. Ao final do segundo quadrimestre, o município de Serra do Ramalho aplicou 21,28% na saúde, que representa R$ 11.588.140,71. Então, uma aplicação bem superior ao que determina a legislação. Pela legislação, nós tivemos de receitas de impostos e transferências, que são receitas próprias, pouco mais de 54 milhões. A lei exige essa aplicação no quadrimestre de 8 milhões, o município aplicou até então mais de 11 milhões e 500 mil reais na saúde. Já na educação, a lei também determina que seja aplicado com as receitas de impostos e transferências, só que no mínimo 25%. Na saúde é 15%, na educação no mínimo 25% tem que ser aplicado. Também esse índice ele é para o exercício, que tem que ser aplicado até 31 de dezembro de 2025. Ao final do segundo quadrimestre, o município aplicou na educação 22,60%. Então, em uma aplicação inferior ao constitucionalmente exigido, né? Porém, ele tem aí até dezembro. Ele aplicou 12.799. A gente observa que a aplicação na saúde está quase igual à aplicação na educação. Né? Na saúde, o mínimo é 15%, ele aplicou 21%. Na educação, o mínimo é 25%. Então, na saúde, ele está bem superior, mas na educação, até então, está abaixo. Porém, aqui em Serra do Ramalho, só com o pagamento do 13º se alcança esses 25%. Né? O déficit aqui, o 13º é até maior dos servidores da educação, vamos dizer assim. Então, ao final do quadrimestre, o município deveria ter aplicado 14 milhões, né? E houve de aplicação 12.799. Então, o município tem até o final do exercício para se adequar à despesa com a educação no limitador de 25%. Além desse índice, a gente também tem a obrigatoriedade da aplicação do Fundeb, que a lei determina que seja aplicado no mínimo 70% do recurso do Fundeb na educação. E aí é um contrassenso que vários, no país todo, que muita gente fala, se o limitador da despesa do pessoal do município é 54%, por que o recurso do Fundeb eu tenho que usar 70% no mínimo, sendo que a maior folha de todos os municípios é a educação? Então, acaba elevando a despesa do pessoal. Mas aí é uma discussão muito ampla e já está se brigando há vários anos sobre isso e ainda não houve alteração. Né? Antes era 60%, depois passou para 70%. Então, no município de Serra do Ramalho, até o mês de agosto, foi aplicado 61,61%. Portanto, inferior aos 70% exigido. Lembrando mais uma vez que o gestor tem até o final do exercício para cumprir no mínimo esses 70%. Então, nós tivemos de receita do Fundeb 56 milhões, teríamos uma aplicação obrigatória no Fundeb de 39 milhões e aplicamos 34.575. Portanto, a aplicação inferior, nos gerando aí uma aplicação até o momento de 61,61%, devendo o gestor se adequar até o final do exercício.
Ainda no Fundeb, nós temos outros dois indicadores, que é o indicador do VAAT, valor aluno total por ano, onde a lei diz que desse valor recebido na conta do Fundeb, o município tem que aplicar no mínimo 15% com investimento e no mínimo 50% com o ensino infantil. Ao final do segundo quadrimestre, o município realizou de despesas 13,83% com investimento e 46,01% com ensino infantil. Também dois indicadores que estão abaixo, lembrando mais uma vez que o município tem até o final do exercício para alcançar esses dois indicadores também. Então nós tivemos de receita até então do VAAT 15 milhões, os 15% daria 2.336.000, o município realizou 2.154.000, representando os 13,83%, e dos mesmos 15 milhões, 50% tem que ser aplicado na educação infantil, onde seria 7.788.000, foi aplicado 7.168.000, representando 46,01%. Então são essas as informações que a gente tem a trazer para a população sobre as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2025. Caso tenham alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para tentar esclarecer. Se não, a Prefeitura se coloca à disposição lá na Câmara, através da Controladoria Geral do município, para estar esclarecendo dúvidas ou trazer informações necessárias aí à população.